Olá, bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso registro de atendimento integrado das naturezas prioritárias e o tema desse nossa videoaula de hoje, colocando em prática a ocorrência de lesão corporal seguida de morte. Então, no nosso exemplo aqui, o nosso anúncio jornalístico aí, será uma briga em clube acaba em tragédia. Durante uma briga em um clube, um dos indivíduos cai e bate a cabeça no chão, vindo a falecer. Nós estamos diante aí de um crime pré-doloso, A nossa vítima e o nosso autor já são devidamente conhecidos aí de outros registros, vamos utilizar sempre os mesmos, esses autores e vítimas fictícios, e o endereço podemos continuar utilizando o mesmo, O endereço da Secretaria de Segurança Pública. Então, de posse dessas informações, bora seguir o nosso estudo e bora direto para o sistema do RAI Atendimento. A parte do endereçamento, vamos dar uma passada bem rápida, devido aos senhores já conhecerem como é feito. Se tiver alguma dúvida ou estiver pulando o vídeo, voltem até o primeiro vídeo do nosso registro de ocorrências, da ocorrência de homicídio do artigo 121, o nosso primeiro vídeo, ok? Então vamos passar bem rapidinho por aqui. Perfeito, de posse do nosso endereço, vamos partir agora para o tipo do local e o tipo do local específico. Lembrando que é sempre importante fazermos preenchimento correto desses dois campos para identificar quais são os locais onde nós temos o maior quantitativo de ocorrências. Isso ajuda bastante para a nossa serviço de análise criminal e para a gerência do observatório, porque de posse dessas informações e informações corretas, o observatório consegue fazer a análise de crimes e saber o andamento, como ele está reagindo, como ele está migrando e, consequentemente, como combatê-lo. Então, bora partindo para o tipo do local. No nosso exemplo fictício, nosso local, então, que nós vamos registrar será um local de estabelecimento lazer ou cultura, e o tipo do local específico, como já sabemos, será o clube. Perfeito, registrado. Bora partir para a nossa ocorrência, do artigo 129, lesão corporal seguida de morte. Assim que eu vou digitando, o RAI já vai trazendo para mim um filtro automático, onde ele já traz para mim tudo que está escrito que eu já estou pesquisando, no caso aqui, lesão corporal. Então, nós já temos todos aqui. Então, eu vou localizar a ocorrência que se adequa, à tipificação penal. Então, nós temos aqui, artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro, lesão corporal seguida de morte. E ele sempre traz para nós, uma observação, se trata de um crime que se resulta morte, e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. No nosso exemplo específico, foi uma briga, num clube, sei lá porquê, às vezes cachaça na cabeça, mas a pessoa só queria brigar. Só que daquela atitude pode ter ocasionado uma queda, um afogamento, ele não queria matar aquela pessoa, no entanto, com a sua atitude acabou ocasionando, o que nós chamamos de crime pré-doloso. Temos dolo na atitude inicial e não dolo na culpa, no caso, na situação do homicídio. Da realização, vai depender se o crime foi tentado ou consumado. No nosso exemplo, acabou em tragédia, veio a falecer. Então, vamos adicionar esta natureza. Temos aqui envolvimento, e agora vamos verificar qual é o tipo do nosso envolvimento, Se tem autor menor, vítima menor, violência doméstica contra a mulher, violência contra idoso, subtração de carga, crime cibernético, confronto policial e outros. Como aqui nós vamos por exclusão, se está pedindo envolvimento, e aqui não tem nenhuma dessas aqui, vamos marcar como outros. Após termo não foi utilizado e a motivação inicial. No nosso exemplo aqui, vamos colocar que foi uma discussão por embriaguez, O pessoal no clube está lá bebendo e acaba fazendo uma discussão aí, perfeito? A parte do ambiente, vamos abrir só para os senhores relembrarem, porque faz tempo que nós não abrimos. Vai pedir informações do tipo de edificação do imóvel, qual era o nome do estabelecimento, poderia colocar aqui Clube do Bom,
e todas as condições aqui, se tinha boa iluminação, como era a condição da via, etc. Posso preencher. Quanto mais informações conseguimos colocar no RAI, mais importante é, mais interessante é, né? Principalmente para a análise criminal, principalmente ainda como tratando de pessoas. Na nossa lesão corporal, vamos selecionar a ocorrência e colocar as qualificações. No nosso exemplo aqui, vamos colocar primeiro a vítima. Colocando a vítima, ele não pede nenhuma dessas informações. Eu poderia colocar mais de uma opção aqui? Sim, poderia sim. Na parte de identificação, vamos partir para o nome do nosso conhecido a vítima aí, o Vicente Raimundo Peixoto. Perfeito, ele já trouxe para mim os dados obrigatórios. No entanto, qualquer outro dado que eu puder preencher é interessante. No caso de como falamos que é uma vítima de óbito, né? Temos aqui sim já pré-marcado, se é a vítima, com certeza ela faleceu, que nós tratamos de crime consumado. Importantíssimo lembrarmos, né? Quanto mais importante colocar o CPF todas as vezes que nós pudermos colocar o CPF. Por quê? Às vezes ele não é obrigatório, como nesse caso aqui, mas sempre que tivermos essa informação, acabamos individualizando ainda mais aquele indivíduo. Então ele é o número que separa, né, as pessoas. Pode ter vários homônimos, no entanto, o CPF ajuda a distingui quem é a pessoa exatamente. É muito bom quando a gente pesquisa no M-Portal, por mais que seja uma abordagem da Polícia Militar, por exemplo, e você tem os dados da pessoa lá e saber que é exatamente ela que você está procurando. Às vezes, principalmente com um dado de telefone. Por isso que hoje, obrigatoriamente, né, nós temos o campo obrigatório de telefone e de e-mail, porque é muito interessante aí termos esses dados, principalmente para consulta e tirar dúvidas posteriores, ou até mesmo para identificar o indivíduo, ok? No nosso exemplo fictício aqui, vamos colocar o celular da vítima, se nós tivermos, né? Perfeito. Qual aplicativo de mensagem que ela mais utiliza? Vamos colocar aqui o WhatsApp. E e-mail, vamos colocar o e-mail qualquer aqui. Perfeito. Para ter certeza, vamos clicar aqui em mostrar apenas campos obrigatórios, ver se todos já estão preenchidos. De posse dessas informações, vamos clicar em adicionar informação. Perfeito, nossa vítima já foi inserida. Vamos partir agora para o nosso autor, né? Todos os crimes, né? Eles têm autor e vítima no mínimo, né? Então, partindo agora para o nosso autor, vou selecionar a mesma natureza, lesão corporal. Aqui selecionarei autor. Automaticamente vai trazer algumas perguntas como obrigatórias, como os senhores estão vendo aqui, meio de locomoção e o meio empregado. O nosso meio empregado aqui foi arma de fogo, arma branca, explosivo, veículo. Vai depender de cada caso, né? No entanto, o nosso exemplo aqui, como eu falei que foi apenas uma briga simples, né? Foi de força física, perfeito? O meio de locomoção do indivíduo, como ele chegou e saiu, evadiu do local, né? Tanto como ele chegou quanto ele saiu. No nosso exemplo, como não trouxe, nós poderíamos colocar que ele chegou e evadiu de automóvel, motocicleta, chegou e evadiu a pé, bicicleta, aeronave, ou com informações insuficientes, se eu não tenho isso no momento. É muito importante que eu tenha esse preenchimento aqui e não sempre colocar como informações suficientes, porque isso não ajuda em nada quando vamos fazer análise criminal e estatísticas. Então é muito importante que a gente procure saber, gaste um segundinho a mais perguntando à vítima ou ao autor no local qual foi o tipo de locomoção, perfeito? Do nosso autor aqui, vamos colocar que ele evadiu a pé. Se o autor conhecia a vítima, podemos clicar aqui em inseri-lo. A partir da primeira pessoa, já tendo uma pessoa inserida. No nosso exemplo, não, foi uma briga inesperada. Vamos clicar aqui embaixo, mostrar campos obrigatórios e preencher o nosso autor, que é o Alberto Romeu da Silva.
de posse das informações, vou colher o depoimento da pessoa, caso ela queira falar, fazer a observação, depoimento do policial que está registrando, né, fazendo a inserção desse indivíduo, colher a assinatura da pessoa, no caso, nosso exemplo aqui, do autor, nesse campo aqui, perfeito? Isso pode ser colhido, inclusive, pelo aplicativo, pelo próprio celular do funcional da equipe que estiver em rua, ou do próprio funcional na delegacia, ou até mesmo no próprio computador. Quando nós clicamos em assinatura, vai abrir a tela de assinaturas aqui, e o autor vai poder fazer a sua assinatura, né? É melhor que seja feito pelo celular, porque ele vai utilizar o dedo, né? Tátil, vai ficar muito mais verossímil, perfeito? Adiciono a informação, autor e vítimas inseridos. Eu poderia colocar, por exemplo, uma arma, vamos supor que ele tivesse utilizado alguma arma para cometer esse crime. No nosso exemplo não foi força física mesmo. Poderia inserir objetos, drogas se fosse localizada, documentos, mandados e anexos da ocorrência. Perfeito? Vamos marcar agora o preenchimento do relato do atendimento. Vou fazer a inserção do delegado, no caso da Polícia Civil. Vamos colocar qualquer um aqui. E o escrivão, mesma coisa. E vamos gerar a nossa ocorrência e ver se está tudo certo. Perfeito. Após registrado, vai gerar o nosso número, né? E vamos poder dar andamento. A Polícia Militar vai fazer a sua finalização, encaminhar para a delegacia competente, e a Polícia Civil vai finalizar o atendimento dela e partir para montar o inquérito lá no CISP3, né? O SPP. Perfeito? Até mais e até o nosso próximo vídeo.